Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor poderoso, teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Que a tua palavra seja revelada a cada um que está aqui nessa noite. Os que estão também online em algum lugar na face da terra. Quantos em quantas cidades e estados. Ouça a minha oração, Senhor, e revela a eles também, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir. E eles estão ouvindo. Então que eles recebam também sabedoria, entendimento e plena revelação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Palmas mais uma vez ao Rei Jesus. Jaque, por favor, qual que é o tema, Jaque? O nome de Jesus. Pode se sentar. Olha, ao longo de 32 anos já preguei essa ministração várias vezes. Várias vezes já ministrei essa palavra, esse assunto, já ensinei sobre esse tema, 32 anos de ministério. E hoje o Espírito Santo mandou falar mais um pouco sobre esse assunto. Primeira coisa que todos devem saber, é bom que você tenha caneta, Bíblia, papel e caneta, você que está aí no YouTube, no Facebook, ao vivo, primeiro compartilha no YouTube, só um clique, clicou, como diz o meu sobrinho aí, né? Clicou, compartilhou no Facebook e no YouTube, tá bom? E depois que você compartilhou, Bíblia, papel e caneta. Primeira coisa que você tem que saber sobre o nome de Jesus é que é um nome que foi dado por revelação. Diga, o nome de Jesus é um nome que foi dado por revelação. Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 1. Eu vou correr a Bíblia aqui alguns textos. Me acompanhem, por favor. Mateus 1. Eu tenho um pouco de pressa, porque tem alguns textos, então eu não posso ficar demorando muito. Mateus 1, versículo 20. Olha lá. Projetando ele, era o José, tá? Falando de José. Mateus 1, verso 20. Projetando José isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, olha a ordem do anjo, sublinha aí, ó, e lhe porás o nome de Jesus. Então o nome de Jesus é um nome que foi dado por revelação de quem? De anjo. Está claro ou não está claro? Sempre quando eu leio esse texto me vem à mente, quando as mulheres ficam grávidas, às vezes elas pegam um livro de nomes, de A a Z, Arnaldo, Beatriz, Carlos, Dagoberto, e por aí vai, Eduardo, de A a Z, né? Se for menina, Beatriz, se for menino, e por aí, Edson. Então, geralmente as mães, pelo menos no meu tempo fazia, nos anos 80 fazia isso, pegava um caderno, um livro de nomes, aí tinha nomes de A a Z. Só que o nome de Jesus é um nome que foi dado. Isso está claro para você? Você nunca mais esquecer? Diga, o nome de Jesus foi dado por revelação. Mateus 1, 21, o anjo disse, ela quem? Maria, dará à luz um filho e você vai colocar o nome nele de Jesus, hein? Por quê? Porque em hebraico, Yeshua, traduzindo, Salvador. Então está aqui o motivo, porque ele salvará. Yeshua significa Salvador. Yeshua. Yeshua HaMashiach. Em hebraico, Jesus é o Messias. Yeshua HaMashiach. Jesus é o Messias. Então, Yeshua significa Salvador. Então, o nome de Jesus não foi um nome escolhido no livro de A a Z, livro de nomes. O nome de Jesus não é um nome que Maria ou José escolheu.
Foi um nome dado por revelação e tinha um motivo. Porque ele salvará. Mateus 1, 21. Então o nome de Jesus não foi dado um nome aleatório. Que nome que eu vou colocar? Não, primeiro foi dado por revelação. O anjo apareceu a José em sonho e falou para ele, você vai colocar o nome de Jesus porque ele salvará, Mateus 1, 21, salvará o seu povo dos seus pecados. Está claro ou não está claro? Então diga, o nome de Jesus foi dado por revelação. Ficou claro? Vamos subir mais um degrau. Diga comigo, a oração a Deus deve ser feita no nome de Jesus. Isso é um subtítulo, tá? O nome de Jesus foi dado por revelação. O segundo subtítulo, a oração a Deus deve ser feita em nome de Jesus. Vamos ver isso em alguns textos rapidinho. João capítulo 14. Eu não posso demorar muito, então tem que ser breve. João 14. O nome de Jesus foi dado por revelação e toda oração a Deus deve ser feita no nome de Jesus. João 14, 13. João 14, 13. Jesus disse, e farei tudo o que pedirdes em meu nome. Está claro ou não está claro aí, hein? Tudo, João 14, 13, tudo o que pedirdes em meu nome, e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, em outras palavras, Deus é glorificado em Cristo. Quando você ora por alguém em nome de Jesus, e esse alguém é curado, quando ele recebe algo da parte de Deus, Deus é glorificado em Cristo. Está claro ou não está claro esse assunto aí? Está entendendo o que eu estou falando aqui? Está entendendo? Diga, a oração a Deus deve ser feita no nome de Jesus. João 14, 13, tudo que pedirdes em meu? Está claro ou não está claro? João 15, verso 26, do lado. João 15, vai marcando aí, tá? João 15, 26. Jesus falou, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Você está vendo? Se você juntar o João 14, 13 com o João 15, 26, o resultado qual que é? Que Deus é glorificado no Filho, que Deus é glorificado em Cristo. Tudo que acontece em nome de Jesus, quem que é glorificado? Deus. Está entendendo aí? Mais um texto, João 16, vira a página, eu separei alguns textos. João 16, verso 23. João 16, verso 23. Jesus falou, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que tudo que pedirdes a meu Pai, é bom você marcar na sua Bíblia, em meu nome Ele vos dará. Está claro ou não está claro esse assunto, hein? Que a oração deve ser feita ao Pai em nome? Dá um sinal quem está entendendo. Não é em nome de Maria, não é em nome de Pedro, não é em nome de Marcos, não é em nome de Paulo, não é em nome de Abraão, de Moisés, de Davi, seja quem for, do anjo Gabriel, do arcanjo Miguel. Isso é regra, isso é Bíblia, isso não pode mudar. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, toda oração, ela é dirigida, isso é uma senha, isso é uma regra, isso independe raça, judeu, gentil, alemão, brasileiro, português, isso é lei. Você ora ao Pai em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Quem entendeu? Amém. João 16, 23. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, que tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pediste, olha lá, em meu nome. Tem gente que fala assim, mas por que eu não recebi nada, né? Até agora eu não recebi. João 16, 24. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
Então devemos pedir a Deus em nome? Jesus. Até agora, olha o verso 24, eu quero que você olhe aí. Será que é o seu caso? Até agora nada pediste. Que palavra, hein? João 16, 24. Até agora nada pediste em meu nome. Será que alguém pediu para Maria? Pediu para São João, para São Jorge, para São Benedito, para São, sei lá, são tantos são que tem. Ele falou, até não pediu em meu nome. Vamos ver mais um texto. Primeiro, vamos lá para Paulo agora, apostolado. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos deixar claro que esse assunto de orar ao Pai em nome de Jesus não foi uma doutrina apenas judaica, ou somente aos discípulos, que foi o caso da oração do Pai Nosso. O caso da oração em nome de Jesus ao Pai, isso aí ela perpetuou, passou por gerações, passou por raça, judeu, gentil. Olha aqui, ó. Vamos ver o que Paulo falou. 1 Coríntios 5, verso 4. 1 Coríntios 5, verso 4. Paulo disse, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sublinha aí, ó. Em nome de quem que ele orava? Olha lá, ó. 1 Coríntios. Vamos ler o verso 3 para você entender. Vai ficar bem claro. 1 Coríntios 5, verso 3. Paulo falou, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, verso 4, a oração de Paulo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Há poder no nome. A oração deve ser dirigida a Deus em nome de Jesus. A oração minha, sua, de quaisquer, a oração, toda oração, independente de qual, independente de se é ações de graça, se é petição, se é súplica, se é intercessão, independente do tipo de oração, ela deve ser feita em nome, porque é um nome que foi dado nome por revelação. Então, 1 Coríntios 5, 4, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para 1 Coríntios 1, volta lá um pouquinho, 1 Coríntios 1, verso 2. 1 Coríntios 1, 2. Olha lá, ó. Caneta aí, hein? Coríntios 1, 2. Aí, Paulo falando, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar, por exemplo, nós aqui em Santo André, São Paulo, Brasil, amém? Invocam o quê? O nome. Invocam o nome, ó. Circule aí. Invocam o nome. E what's your name? Qual que é o nome? Qual que é o nome? Está claro ou não está claro aí, hein? Coríntios 1, 2, a igreja de Deus que... Primeiro ele tinha falado, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão sócio, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós também. Diga amém. Amém. Então, diga comigo, o nome de Jesus foi dado por revelação. Diga, toda oração a Deus deve ser feita no nome de quem? Dá um sinal se está claro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Isso é lei, isso é regra. Efésios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está interligado, tá? Diga comigo, o nome de Jesus foi dado por revelação. Diga, a oração a Deus deve ser feita no nome de Jesus. Terceiro item, ó, há poder no nome de Jesus. Interessante, vou te mostrar por quê depois. Há poder no nome. Lucas 10, abre aí. Há poder no nome, hein? Isso aqui é muito maravilhoso saber isso. Ó, Lucas 10, 17. Diga, há poder no nome de Jesus. Lucas 10, 17.
Olha que interessante. Lucas 10:17. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome. A conversa esticou, né? Imagina, Jesus diz: como assim? Não, Senhor, quando nós falávamos em teu nome. E qual que é o nome? Jesus. Lucas 10:17. Voltaram eles com alegria, dizendo: Senhor, marca aí, ó, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. O senhor precisava ver, o senhor não estava lá, nós estávamos bem longe, quando no nome de Jesus, parava tudo. Porque há poder no nome de Jesus. Eles estavam admirados, Senhor, com alegria. O senhor precisava ver. Jesus, o que foi? O senhor precisava ver. No teu nome. Até. Isso quer dizer que eles ministraram cura. Te declaramos curado em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. E fizeram outras coisas. Então, Senhor, até. Não só fizemos isso, mas no teu nome até. Os demônios nos submetem. Então diga, há poder no nome de Jesus. Vamos para Filipenses 2. Há autoridade no nome de Jesus. Então, olha lá, hein? Ó, a sequência, ó. Nome dado por revelação. Toda oração deve ser feita ao Pai em nome de Jesus. Está claro ou não está claro? Há poder no nome. Senhor, no teu nome. Até os. Fizemos muitas coisas, mas até os. No teu nome. Então há poder no nome. E agora, diga, há autoridade no nome de Jesus. Qual que é o tema já? Aquela, o nome de Jesus. O assunto aqui hoje é o nome. The name. O nome. Jesus, em inglês, Jesus. O nome. Não é Pedro, nem João, nem Davi. Jesus. Não é Paulo, não é Sansão, não é Davi, não é Daniel. Não, é Jesus. Há poder no nome. Palmas a esse nome. Filipenses 2, abre aí, diga, há autoridade no nome de Jesus. Filipenses 2, 9. Filipenses 2, 9. Pelo que Deus, quando diz Deus, se refere ao Pai. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai. Então, quando fala filho, se refere ao Salvador. Deus como Salvador, está entendendo? F em maiúsculo. Jesus é o F em maiúsculo. Jesus é o Filho de Deus em maiúsculo. E nós, Gálatas 3:26, nós somos filhos de Deus em minúsculo. Então, Jesus, Filho em maiúsculo, porque se refere ao próprio Deus revestido em carne, nós, Filho em minúsculo, no Espírito. O Pai do Espírito. Está claro? Filipenses 2:9. Pelo que Deus o exaltou a quem? A Jesus. Deus o Pai o. Bendito seja o Deus e Pai. Então o Pai o. Mateus 28:18. Me foi dado todo o poder. Quem falou? Jesus. Quem deu poder? O Pai. Mas o Pai é quem? Deus. Mas quem que falou? Jesus. Então é Ele mesmo. Ué, pegou? Ué, alô? Mateus 28:18. Jesus apareceu e disse: me foi dado todo o poder no céu e na terra. Alô? Quem é o único que tem todo... Não tem nenhum testemunho de Jeová aqui, não? Testemunho de Jeová tinha que ouvir isso aí. Testemunho de Jeová tinha que ouvir isso, porque a Bíblia deles também tem. Mateus 28:18, onde Jesus disse, me foi dado, uma outra versão, é-me dado, ou me é dado, todo o poder no céu e na terra. A pergunta é essa, quem é o único que tem todo o poder no céu e na terra, senão Deus? Mas quem disse isso foi Jesus, que diz que tem todo o poder no céu e na terra. Logo casa com João 10:30, onde ele disse, eu e o Pai somos um. Deixa claro que Jesus é o próprio Deus, que se revestiu em carne. Diga, Abba, Pai. Filipenses 2:9, pelo que Deus o exaltou. Eu poderia falar assim, ó, Deus exaltou Jesus. Pronto. A língua esse o significa exaltou Jesus. Então, para não colocar exaltou Jesus, pelo que Deus o exaltou Jesus. Isso é língua portuguesa. Não tem nada de errado nisso. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu. Deu a quem? A Jesus.
Oh, por isso Mateus 28, 18. Me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui, hein? Porque Deus, Ele lhe deu. O poder de Deus foi dado tudo para Jesus. Por quê? Porque Deus não é nome. Deus é adjetivo, Deus é qualidade. Deus não é nome. Então, se alguém te perguntar, você crê em quem? Eu creio em Deus. Está errado você falar isso, porque isso é vago. Crê em Deus, como assim? Crê em que Deus você crê? 2 Coríntios 5, há muitos deuses. Que Deus que você crê? Então, quando alguém te falar, você crê em Deus? Creio. Como assim? Eu creio em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está completo. Mas você crê no quê? Eu creio em Deus. Fica vago. Que Deus? Você vai embora, mas que Deus? Como assim? Qual Deus? Baal é um Deus. Mamon, Dagon são deuses. Que Deus que você crê? Então, eu creio em Deus, vírgula, o nosso Senhor Jesus Cristo. Língua portuguesa. Eu creio em Deus. Respira, vírgula, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí fica claro. Mas você só falar eu creio em Deus fica vago. Porque Deus não é nome. Deus é qualidade. Deus é adjetivo. Jesus é nome. E Jesus é Deus. Tá claro? Deus não é nome. O que eu falei? Deus é qualidade. O que eu falei? Jesus é nome de alguém. Jesus é nome de alguém. Esse alguém, o nome dele é Jesus. Esse alguém que tem o nome de Jesus é Deus. Então, na antiga aliança, Deus não tem nome, então Deus criou os céus e a terra, e Deus era com Moisés, e Deus era com Davi, e Deus era com Salomão, e Deus era com João, tal, e Deus era... Mas que Deus? Aí Jesus nasceu, o anjo deu o nome, o nome vai ser Jesus, porque ele salvará. Lembra que Isaías disse, fora de mim não há Salvador? Mas o Salvador agora é Ele. Aquele Salvador de Isaías está dentro do ventre de Maria, logo, logo nasce. Você põe o nome nele de Jesus, hein? Porque Ele é o Salvador, lá que Isaías diz. É Ele que salvará. Quem é que entendeu o que eu falei? Você entendeu o que eu falei? Que Jesus é o próprio Deus que se revestiu em carne. E ele não podia nascer, sair do ventre e sair andando na rua. Ele tinha que ter um nome. Quem aqui tem um nome? Jesus ia ser o único que não ia ter um nome. Porque Deus não é nome. Então, colocarás o nome. Mateus 1:21. Colocarás o nome do menino de Jesus. Nome. Aí... Filipenses 2:9, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Quando é que Deus deu esse nome? Diga, em Mateus 1:21. Quando o anjo disse para José, colocarás o nome de? Foi aí que Deus deu o nome. Quem está entendendo? Dá um sinal quem está entendendo. Então diga, Deus não é nome. Diga, Deus é qualidade. Diga, Jesus é nome. E Jesus é Deus. Está entendendo? Filipenses 2:9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu, marca aí, um nome. É bom você saber disso, hein? Que é, uma outra versão diz que está acima ou sobre todo o nome. What's your name? Helena, Luzia, Ronaldo, Marcos, Rafael, Maria e por aí vai. Esse é o seu, é o meu nome. Mas o nome de Jesus, Filipenses 2:9, está sobre, acima de todo o nome. O meu Marcos, o seu Maria, o seu João. O nome de Jesus está acima, porque é o nome de Deus. Por isso que está acima. Verso 10, in the name of Jesus, para que ao nome de Jesus,
Não é ao meu nome. Para que ao nome, Filipenses 2,10, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Quem são os que estão nos céus? Os anjos. Dos que estão na terra. Quem está na terra? Tem alguém aqui na terra? Você ainda está na terra? Então, os seres humanos, ainda estou aqui. Os que estão na terra são os seres humanos. Porque vaca, cavalo, galinha não conta. São seres humanos. Os que falam os nomes dos que estão nos céus, anjos. Os que estão na terra, seres humanos. E os que estão debaixo da terra, que é uma alusão a principados e potestades. Independente do nome, o nome de Jesus está acima. É maior. É isso que quer dizer o texto. Olha lá o verso 10, ó. Filipenses 2,10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ora, quem é que vai submeter a alguém, senão a Deus? Só se submete a Deus, que é o Todo-Poderoso. Mas Jesus disse que tem todo o poder no céu e na terra. Então esse Deus Todo-Poderoso agora é Jesus. E antes? Antes ele não tinha nome, ele estava no céu. E agora? Agora ele passou pelo ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Está claro? Recebeu o nome de Jesus, viveu entre os homens por 33 anos, morreu. Ah, mas Deus não morre. Provando que o próprio Deus ressuscitou. Ah, mas o Lázaro ressuscitou também. Mas o Lázaro voltou a morrer. E Jesus continua vivo. Tá claro aí? João 11, o Lázaro morreu e ressuscitou. Mas ele voltou a morrer. E Jesus morreu e ressuscitou e está e para todo, porque ele é o próprio Deus, ele não morre. Amém? Então diga comigo, o nome de Jesus foi dado por revelação. Diga, toda oração a Deus deve ser feita em nome de Jesus. Diga, há poder no nome de Jesus. Há autoridade no nome de Jesus. Faz assim, é um nome que está acima de todo nome. Diga, o nome de Jesus, diga, está acima de todo nome. Independente de qual seja o nome. Em alemão, em russo, em espanhol, em inglês, em português, independente do nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Ao nome de Jesus que se dobra os joelhos. Quem que vai dobrar os joelhos a uma... Não, se dobra os joelhos porque só a Deus. Jesus é o próprio Deus. Por isso que, para que o nome de Jesus se dobre por quê? Porque Ele é o próprio Deus. Amém? Está claro aí? Bom, já falamos que foi dado por revelação, que toda oração deve ser feita em nome de Jesus, que há poder no nome de Jesus, que há autoridade no nome de Jesus, e agora vamos falar que nós devemos fazer tudo em nome de Jesus. Vamos, em nome de Jesus. Olha, vamos, em nome de Jesus. Vamos ver aqui na Bíblia. Abre aí em Colossenses, depois de Filipenses, Colossenses 3. Depois de Filipenses, você estava em Filipenses 2, o próximo é Colossenses 3. Colossenses 3, 17. Olha lá, ó. Ó, aqui está claro, hein? Não é interpretação, não, aqui está claro. Colossenses 3, 17. E tudo, igual Tim Maia, né? Tudo é tudo e nada é nada. Sério? Se eu tivesse falado sério mesmo? É claro que tudo é tudo e nada é nada, não é, abençoado? O que é tudo? Tudo é tudo. Está ouvindo muito Tim Maia, hein? Eu só ouço gente morta, não tem jeito. Ultimamente eu só ouço gente morta. Colossenses 3,17. E tudo, porque os vivos não prestam mais. Tem que ouvir os... Não tem jeito. Os vivos fazem cada coisa que... Nossa. Então tem que ouvir os mortos.
Tem cada morto bom que você nem imagina. Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes por palavras ou por obras. Cadê a caneta? Fazei-o em nome do Senhor Jesus. Está claro ou não está claro? Vou ler devagarzinho, hein? Olha. Tudo deve ser feito no nome. Qual o assunto, Jaque? Olha lá, cadê o assunto? Diga o nome de Jesus. Diga forte, nome dado por revelação. Diga assim, a oração deve ser feita no nome de Jesus. Diga, há poder no nome de Jesus. Diga, há autoridade no nome de Jesus. Tudo deve ser feito no nome de Jesus. Colossenses 3,17, olha lá. Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, marca aí, ó, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Está claro ou não está claro, hein? Bom, isso aqui é Bíblia, não é interpretação minha, o MGA não tem nada a ver com isso. Além de ser Bíblia, mais que Bíblia, isso aqui é apostolado. Eu estou louco para falar uma coisa que eu estou disfarçando, mas eu vou falar. Eu não vou aguentar, eu sabia que não ia aguentar. Eu falei que não ia falar, mas não tem jeito, eu vou ter que falar. Tem um homem que apareceu dizendo que não ora mais em nome de Jesus. Falei. Um retardado, né? Quem que é esse? Um louco, um lunático. Tem um homem que apareceu que não ora mais em nome de Jesus. Não vou comentar sobre esse assunto. Eu penso que dispensa comentários sobre um assunto desse, quando você lê na sua própria Bíblia, o próprio, não é interpretação, o próprio Senhor Jesus dizendo sobre o nome dele, e Paulo orando em nome dele, e agora Paulo dizendo que tudo deve ser feito no nome dele. E Paulo disse em Filipenses 2, acabei de ler, que o nome dele está acima de todos os nomes. Então eu penso que dispensa comentários. Eu me recuso a falar sobre pessoas insensatas e ignorantes. Eu me recuso a comentar sobre isso, porque o texto é muito claro, claríssimo. É se rebaixar muito, né? Da ibope para insensatos. Amém? Amém? Eu penso que não vale a pena. Não vale a pena dar ibope para insensato. É muita insensatez, né? É muita insensatez. É a mesma coisa de dizer que não existe mais apóstolos e nem profetas. Quando 1 Coríntios 12, verso 28, Paulo diz que Deus pôs na igreja apóstolos e profetas. Então, se alguém diz que não existe mais apóstolos e profetas, ele está dizendo que não existe mais a igreja, porque Deus pôs na igreja. E se não existe, quem tirou? Porque Deus não tirou, eu já li a Bíblia quantas vezes? Eu não vi que Deus tirou, eu vi que Deus colocou. Ele pôs, ele estabeleceu. Então, os homens, na sua insensatez, falam loucuras. Ah, não tem mais, não existe. Mas você vai ler a Bíblia, ninguém tirou, Deus não tirou. O que prova a insensatez humana. Eu estou legal hoje falando insensatez, né? Geralmente eu chamo de jumento, né? Ah, escapou. Isso aqui escapou. Não, desculpa. Escapou. Eu não estou legal chamando de insensato. Eu estou elegante, né? Geralmente eu chamo de jumento. Mas eu não vou chamar de jumento quem pensa assim. Não vou. Hoje eu falei que eu não vou chamar. Colossenses 3,17. Tudo que fizer. Está escrito ou não está escrito? E vale te lembrar que é apostolado, hein? O mesmo que diz pela graça sois salvos, é o mesmo de Colossenses 3,17. Então como é que alguém pode crer que é salvo pela graça, de conformidade com Efésios 2,8, e não vai crer em Colossenses 3,17? Não é insensatez? Como que alguém vai crer em Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado, porque Paulo falou, e aí chega em Colossenses 3,17, será que pula? Será que arranca essa página? De onde as pessoas... Por isso que eu falei insensatez. Da onde chegam a essa conclusão irracional? Se Jesus disse para pedir no nome dele,
Mas foi Jesus. Mas agora é Paulo, o apóstolo dos gentios, falando com os gentios para que tudo que se fizer, faça em nome de Jesus. Agora é Paulo. Tem alguém aqui que está debaixo do apostolado? Então não pode mexer. Só se está claro, você que está em graça há tanto tempo. Está claro ou não está claro? Então não pode mexer. Você é louco de tirar Colossenses 3,17? Então vai tirar Efésios 2,8? Vai tirar Efésios 1,3? Que é abençoado? E por aí vai. O problema dos insensatos é serem insensatos. Não se pode mexer. Coríntios 3,10, Paulo disse, eu pus o fundamento, vírgula, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O meu zelo é ver como que é edificado aqui no MGA, sobre o fundamento que Paulo colocou. Esse é o meu zelo. Eles não têm zelo. Então Paulo põe o fundamento, eles vão lá e arranca. E joga fora o fundamento, eu não sei o que eles fazem. Pisa em cima, eu não sei, invalida, anula. Nós não. Se tiver escrito... Está claro aí? Isso aqui não pode mudar nunca, irmão. Levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Isso aqui não pode mudar nunca. Pode passar um dia, uma semana, um mês, ano, década, séculos, gerações. Isso aqui não vai mudar nunca. Colossenses 3,17 não muda. É igual a Efésios 2,8, não muda nunca. Ninguém pode mexer, ninguém pode tirar. Não existe nenhuma interpretação que esteja acima do que está escrito. Você está entendendo? Vou falar de novo. Não existe e nunca existirá, porque se acontecer, se existir, é falso. Está claro que é falso. Como é que Paulo fala, manda para fazer em nome de Jesus, aparece alguém dizendo que não é para fazer? Você está louco? Tem alguém entendendo? Vou falar de novo. Como é que Paulo, Colossenses 3,17, por favor, vou ler devagarzinho, para ninguém falar que é interpretação. Não é interpretação, diga, está escrito. Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes por palavras, já começa que é tudo, tá? E tudo o que fizerdes por palavras, Colossenses 3,17, ou por obras, fazei-o. É para fazer. Isso é verbo fazer. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fizemos no passado, eles fizeram. No futuro, eles farão. É verbo, não pode mudar. Fazei-o em nome do Senhor Jesus. E ao fazer em nome de Jesus, dê graças a Deus por ele. Os maduros me entendem. Os que conhecem a Bíblia um pouquinho me entendem. Agora é fácil perceber as heresias. Não é fácil, Maria Evangelista? Para mim é facílimo, claro. Não é fácil, pastor Helena. Não é fácil conhecer heresias. Como é que aparece alguém dizendo que não é para orar em nome de Jesus? Você é biruleibe? Você é louco? Você não tem uma Bíblia nas mãos? Tem. E de onde que tira essas coisas? É o Coríntios 4, verso 6. Vai além do que está escrito. Esse é o maior problema. É aí que surgem as heresias. Quando você vai além do que está escrito. Por quê? Quando você vai além do que está escrito de um versículo, a Bíblia não se... É bom você escrever isso, hein? Alô? A Bíblia não se entende apenas em um versículo. O que eu falei? Olhem aqui. Olha o tamanho. Como é que eu vou pegar um versículo e fazer doutrina? Não existe. A prova da heresia é quando se faz doutrina em cima de um versículo. Sabe o que Paulo diz? 2 Coríntios 13. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra de Deus. 2 ou 3 testemunhas. Quando eu preguei aqui que o diabo foi aniquilado, 2 ou 3 testemunhas, Ezequiel 28, Ezequiel é uma testemunha. O próprio Jesus, João 19,30, ele diz que tudo está consumado. Terceira testemunha, Paulo, Hebreus 2,14. 2 ou 3 testemunhas. Ezequiel 28 diz, o diabo não mais existirás.
Ezequiel 28:19. Chegaste a um fim horrível, não mais existirás. Foi Ezequiel que falou. Então é uma testemunha. A segunda testemunha é o próprio Jesus, João 19:30. Tudo está consumado. A terceira testemunha é Paulo, Hebreus 2:14. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Então eu estou em linha no que está escrito. Aliás, eu arrumei 3 testemunhas. Tá bom assim? É bom você escrever isso, tá? Uma doutrina, para que seja fundamento, doutrina, tem que ter no mínimo 2 ou 3 testemunhas. Amém? Ficou claro? É que você fala que salvação é pela graça. Ué, você fala que não perde salvação, mas João 10:28, Jesus disse: eu vos dou a vida eterna. O dia que alguém me provar como que se perde algo eterno, eu vou passar a crer que se perde a salvação. A salvação não tem como se perder, porque é a vida eterna. Como é que perde algo que é eterno? Estou esperando alguém me explicar e me convencer como perder algo que é eterno. Eterno, não tem fim, eterno. Como é que perde algo que é eterno? Estou esperando alguém me explicar, provar. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Estou te mostrando por A mais B que o raciocínio do Espírito Santo é lógica, é coerência, não é loucura vã, é lógica. Jesus morreu para te salvar. Se ele já morreu, como é que você está? Salvo, ainda que você não entenda. É lógica. No Brasil, 2 e 2 são 4. No Japão não pode ser 3,9 e nem 4,1. 2 e 2 é 4 em qualquer lugar. Em outras palavras, se Jesus morreu para te salvar, como é que você não está salvo? Se ele morreu para salvar? Você vê que a conta não bate. Mas quando eu falo que ele morreu para salvar e você crê que você já é salvo pela graça, aí a conta fecha certinho. Quem entendeu? Aí bate certinho. Lógica, coerência, racional. Amém? Então diga comigo, está escrito: para fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Diga, Colossenses 3,17. Diga, essa é a graça e esse é o apostolado. Cadê os que estão entendendo? Você não pode mudar. Você não pode mudar, porque se você mudar Colossenses 3,17, vai ter que mudar tudo. E não pode mudar nada. Paulo disse, eu pus o fundamento, não pode mudar nada. Estão entendendo que não pode mudar? É fundamento, além de ser bíblico, profético, apostólico, graça e apostolado, não pode mexer. Só temos que viver e fazer. Mas mudar, anular, abolir, remover. Para não chamar de jumento, eu vou ficar quieto. Não vou chamar de jumento. Eu estou me esforçando o máximo para não chamar de jumento. E vamos terminar com... Bom, se o nome de Jesus, diga, nome dado por revelação. Diga, toda oração a Deus deve ser feita em nome de Jesus. Diga, há poder no nome de Jesus. Diga, há autoridade no nome de Jesus. Diga, devemos fazer tudo em nome de Jesus. E para terminar, Efésios capítulo 5. Devemos dar graças a Deus em nome de Jesus. Vamos ver Efésios 5. Você percebe que Colossenses 3 e Efésios 5 é graça e apostolado, ou seja, é a sã doutrina que não pode ser mudada, mexida, alterada por nada. Tem coisa que eu não entendo, você pode não entender, mas o que está escrito, está escrito. Colossenses 2,14. Desculpa, Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Você pode não entender, você pode não compreender, mas o que está escrito, está escrito. E se está escrito, está valendo. Você está percebendo? Está escrito, está valendo, irmão. Eu não entendi ainda, não entendeu ainda, mas está valendo faz tempo. Depois que ele morreu, ressuscitou, está valendo. Eu oro para que... Por isso que Paulo orava para que tivesse olhos iluminados. Por quê? Porque já está valendo, irmão. Não tem esse negócio de diabo te atrapalhando, o diabo se levantando. Isso não existe. O diabo foi aniquilado, ponto final. Acabou. Simples assim.
É, pastor, não entendi ainda. Você não entendeu ainda, mas já está valendo faz tempo. Desde quando ele morreu e ressuscitou. É bom que você entenda para quê? Para você viver livre, em paz. Sem esse negócio de ficar andando no escuro e... eu estou com medo, tem alguém me seguindo. Será que é o... Que diabo, irmão? Está louco? Porque eu não consigo emprego. Será que o diabo... Que diabo, irmão? Limpa, renova sua mente. Eu não consigo um namorado. Passa um batom que você consegue, meu. Alisa o cabelo. Alisa o cabelo que você consegue. Eu consegui. Eu consegui, você consegue também. Olha para mim, eu consegui. Você sabia que a graça nos deixa mais bonitos, né? Você sabia disso aí? Que a graça nos deixa mais bonito? Você quer a prova? É só você olhar para o seu RG que você tem. Você vai ver como que hoje você está bem, meu. Como que você está bonita, meu. Você está bonito demais. Você pegar o seu RG do tempo de 1550, você vai ver como parecia um capeta, meu. Aí você vê que a graça nos renovou, nos transformou e nos fez pessoas alegres. Palmas ao Rei. Vamos terminar com Efésios 5. Vamos terminar com Efésios 5. Versículo 20. Olha lá. Olha como que é claro, é Bíblia, é texto, é graça, é apostolado, não é interpretação humana, não é MGA, está escrito em qualquer Bíblia. Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Depois da vírgula, o que está escrito? Aí um jumento aparece e fala que não é para orar em nome de Jesus. Eu esqueci, eu não ia falar jumento, esqueci. Eu só quero que você identifique os hereges do nosso tempo. Assim como Himeneu e Fileto, que diziam que a ressurreição já era passada. Paulo disse, dizemos-vos isto, porque o Senhor disse que aqueles que morreram ressurgirão em Cristo, os que estiverem vivos serão arrebatados. O Himeneu e Fileto apareceu e falou assim, não, a ressurreição já aconteceu já. Aí Paulo, você está me chamando de mentiroso? Eu estive no terceiro céu com o Senhor. Aí Paulo disse, a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada. Como que a ressurreição é passada? Se Tessalonicenses 4, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos... como assim já é passada? Então já havia hereges, já havia pessoas que falavam coisas além ou fora do fundamento que Paulo tinha colocado. Fala para o seu irmão, e hoje não é diferente. Não tem pessoas dizendo que Jesus já voltou? O Himeneu e Fileto, no tempo de Paulo, já falava isso. Então não tem nada de novidade de falar isso aí. Olha onde... Mais de 2000 anos atrás, hein? Himeneu e Fileto, guarda esses dois nomes. Eles falavam... Paulo disse para Timóteo, cuidado com Himeneu e Fileto. Eles perverteram a fé de alguns, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Era uma falsa doutrina de Himeneu e Fileto há 2000 anos atrás, no tempo de Paulo. Aí apareceu um agora dizendo que Jesus voltou também. Ele deve ser primo do Himeneu e Fileto. É porque a geração vai se estendendo, né? Tanto de ovelhas como de bodes também, de ímpios. A geração, isso se chama descendência. Se for puxar a genealogia, ele deve ser parente do Himeneu e Fileto. Deve ser parente. Porque a heresia é a mesma de 2000 anos atrás. E o Paulo diz que o Himeneu e Fileto perverteu a fé de muitos. Perverteu, desviou do caminho. E não é o que está acontecendo? Teve um irmão que ligou para o irmão aqui, e ele ficou ouvindo Himeneu e Fileto. Aí o irmão falou assim, nossa, eu já não estava nem acreditando em Deus.
É porque quando você crê numa mentira, a mentira não tem lógica, ela não tem coerência, ela não é racional. Então, para que você sustente essa mentira, você tem que criar uma outra mentira. Logo, esse tipo de raciocínio são mentiras para sustentarem mentiras, que não é o caso da verdade, porque a verdade ela é lógica, ela é coerente. Por exemplo, você quer ver? Olha o que a sua consciência vai falar. Paulo disse que os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Você conhece alguém aqui que já morreu? Minha mãe morreu o ano passado. Ontem fez 1 ano que ela morreu. Conhece alguém que já morreu? Meu irmão morreu o mês passado. Meu primo morreu a semana passada. E meu pai morreu em 89. E meu avô morreu em 81. E minha avó morreu, mãe da minha mãe, em 77. E tantos que já morreram. Paulo disse, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Se Jesus já voltou, aonde estão os mortos que ressuscitaram? Eu quero saber onde eles estão. E Paulo disse, depois os que estiverem vivos serão arrebatados. Eu não vi ninguém subir para o céu. Eu não vi ninguém ser arrebatado. Você não está percebendo que não casa, que não... Por quê? Porque quando se conta uma mentira, você vai ter que mudar ou forjar toda a verdade para sustentar aquela mentira. Mas, graças a Deus, que te deu o Espírito Santo, Jesus falou o quê? O Consolador virá e Ele estará convosco para sempre. O que Paulo disse? Esse Consolador, que é o Espírito Santo, Ele testifica com o nosso Espírito. Olha para mim, porque eu vou falar. Olha para mim. Se Jesus tivesse voltado, irmão, nesse tal de anos 70 aí, eu seria o primeiro aqui no ministério a saber disso. Eu seria o primeiro. Porque eu tenho espírito e unção de profeta. Eu tenho espírito e unção de apóstolo. Eu tenho espírito e unção de mestre. Eu seria o primeiro a saber. Por quê? Porque o Espírito Santo, antes de falar com vocês, fala comigo. É o que Amós diz, que Deus não faz nada sem antes falar primeiro com os seus profetas. Então, se Jesus voltou, eu seria o primeiro a saber. Eu teria te falado faz tempo. E pelo contrário, o que eu estou te dizendo? Que isso é uma mentira, que é uma heresia. Porque o Espírito não testificou, não confirmou. Agora o golpe está aí, né? Cai quem quer. Tá claro? Então vamos terminar de pé, por favor, com Efésios 5, versículo 20. Você vê que eu apelo até para a língua portuguesa, irmão. Para que ninguém fale que, ele que pensa assim. Não sou eu que penso assim, Maria. Está escrito assim. Eu vou ler de novo, ó. Efésios 5, 20. Não sou eu que penso assim. Diga, está escrito assim. Olha lá, ó. Esse aqui é o último texto da noite. Sabe qual foi o primeiro texto? Mateus 1, 20 e 21. Onde o anjo disse para José colocar o nome do menino, o nome de Jesus. Foi um nome dado por revelação. Depois eu te mostrei que há poder nesse nome, que esse nome tem autoridade, que a oração deve ser feita, dirigida a Deus, em nome de Jesus. Te mostrei na Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, estou te mostrando na Bíblia. E agora estou te mostrando que Paulo orava em nome de Jesus, e agora ele diz para que tudo que fizermos, façamos em nome de Jesus, e não só isso, para Efésios 5, 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta é uma só. Está escrito ou não está escrito? Que devemos dar graças a Deus em nome de Jesus. Está escrito ou não está escrito? Está escrito, olha aí, de repente eu errei, de repente eu não sei ler, eu li errado. Olha na sua Bíblia, Efésios 5, 20. Se está escrito que devemos dar graças a Deus em nome... Está escrito ou não está escrito? Então eu posso dormir em paz. Posso continuar dormindo em paz, por favor. Vamos lá. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam seu olhar? Qual o nome que... Grita!
grita com poder quando os inimigos atacam você. Não é Paulo nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você, quem encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo, de mesmo a morte até? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. Qual o nome? O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Nesse mundo ou além, este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre, amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não, quem sabe? O nome é Jesus. Qual o nome? O nome é... O nome é Jesus. O nome é Jesus. Terceira. Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Esse mundo ou além, este nome faz o bem, esse nome é vida plena para sempre, amém. Diga! Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. Qual o nome? O nome é Jesus. Acabei de ensinar. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Quero ouvir. O nome é
Senhor, que a tua graça seja e esteja sobre cada um que ouviu e recebeu a sua palavra, que não pode ser mudada, alterada, que é viva, poderosa e eficaz. Aqui foi lida, pregada, ensinada, ministrada a sua palavra, que ela não volte para o Senhor vazia. Cele nossos corações e nossas mentes, para que todos saibam, entendam e compreendam que o nome de Jesus é o nome de Deus, dado por revelação, nome que tem poder, tem autoridade, que está acima de todo nome no céu e na terra, que toda oração deve ser feita a Deus em nome de Jesus, que devemos tudo o que fizermos, por palavras ou por obras, fazer em nome de Jesus, e que devemos dar graças a Deus em nome de Jesus. Assim está escrito e assim é. Amém? Sua melhor salva de palmas a Deus se você entendeu a ministração. Que o nome é... Qual o nome? Jesus. A graça seja com todos, graça e paz até quarta-feira, vão com os anjos. Amém. Graça e paz a todos.